tarde para todo mundo, né? Nós vamos trabalhar nesse aulão de física, a matéria de ótica. Eu sou o professor Carlos Alfredo. Eu vou introduzir vocês para a matéria, certo? Dar só alguns conceitos básicos que vão ser necessários para vocês compreenderem o que os outros professores vão falar. Primeiro de tudo, esse nosso estudo da óptica, ele é uma parte da física que estuda fenômenos relacionados à energia radiante, particularmente em relação à luz. A óptica, ela se divide em dois tipos: a óptica geométrica, que estuda os fenômenos ópticos relacionados às trajetórias que a luz segue, e a óptica física, que ela está um pouco mais relacionada com aquela parte de física quântica, que trabalha o raio de luz não só como uma onda, mas também leva um pouco em consideração essa parte da partícula. Então, a óptica geométrica, que vai ser justamente a que a gente estuda no ensino médio e vai ser abordado nesse aulão, e a óptica física, no caso, seria uma parte mais avançada, caso você for estudar no ensino superior ou então para algum vestibular que é um pouco mais avançada, tipo o ITA-IME, que exige que você tenha esse conceito um pouco mais avançado na área de física, que já começa a tocar a parte de física quântica. Mas a gente só vai trabalhar com óptica geométrica nesse aulão. Conceitos fundamentais da óptica: nós temos o conceito de fonte de luz, que são as fontes de luz, que no caso podem ser tanto fontes primárias, que são corpos que emitem a própria luz, como o sol, uma lâmpada, fogo, e as fontes secundárias, que elas enviam a luz que elas recebem de outra fonte. Quando nós formos estudar mais na frente o fenômeno de reflexão, vocês vão poder associar justamente esse grupo das fontes, que são as fontes secundárias, vocês vão poder associar eles com o fenômeno da reflexão mais na frente. Outro conceito nessa parte de quando você está trabalhando com uma onda, você tem sempre um meio no qual essa onda se propaga. Em relação à luz, tem três principais meios de propagação, três principais tipos de meio de propagação. No caso, que seriam meios transparentes, que são aqueles em que a luz atravessa descrevendo trajetórias regulares e bem definidas. No caso, o vácuo atmosférico, a água pura, que no caso a onda de luz pode se propagar sem ter nenhum tipo de desvio. Meios translúcidos, que são aqueles em que a luz descreve trajetórias irregulares, com intensidade de difusão, ou seja, a onda de luz ela vai viajando no meio, ela vai colidindo, ela pode sofrer interferência de algum dos átomos do meio, que tem esse fenômeno de espalhamento, que no caso pode ser uma neblina, por exemplo, ou então um vidro leitoso, que é justamente esse tipo de vidro que a gente tem em alguns móveis, que tem justamente essa figura. O outro meio, que no caso são os meios opacos, que são aqueles no quais a luz não se propaga. Por exemplo, a sua parede, qualquer um desses objetos sólidos, praticamente no dia a dia, uma janela, ou então você mesmo, a luz não passa por você. Então, meios opacos são justamente aqueles no quais a luz não consegue se propagar. Um conceito vai ser útil justamente nessa parte de óptica geométrica, são os conceitos de frente de luz e de raio de luz. Você olhar nesse desenho, você considerando esse ponto L como se fosse, sei lá, uma lâmpada, você imagina a luz. Se você está aqui a lâmpada, você liga ela e aí as ondas de luz começam a se espalhar a partir dessa lâmpada. Elas se propagam justamente no caso, se você tiver, por exemplo, no vácuo, onde o meio, nesse caso, vai ser um meio transparente, então ela vai se propagar igualmente em todas as distâncias, vai se propagar justamente nesse círculo, que o ponto mais extremo desse círculo é justamente o que a gente chama de frente de luz, que é a fronteira da região já atingida por um pulso luminoso.
O raio de luz é justamente quando você pega nessa frente de luz, você você traça uma linha da frente de luz até o centro da propagação e você traça isso, e isso vai ser justamente o raio de luz, que ele vai te dar uma noção da direção da propagação da luz. Que vai ser um conceito muito utilizado justamente na óptica geométrica, quando você tiver que fazer analisar a geometria dos problemas. Então, um raio de luz é uma linha orientada que tem a origem na fonte de luz e é perpendicular às frentes de luz. Que é muito importante a análise da direção e do sentido do raio de luz, que é para justamente você trabalhar a propagação da luz como um vetor. Agora, os princípios da óptica geométrica. Um desses princípios, no caso, é a independência dos raios de luz, que, no caso, quando dois raios de luz se cruzam, no ponto onde eles se cruzam, pode haver um fenômeno de interferência. Então, se você tivesse, por exemplo, assim, essa luz aqui fosse uma lanterna com uma luz vermelha, e aqui fosse uma lanterna com luz verde. No encontro, a luz vermelha e a luz verde iam se interferir uma com a outra, você ia enxergar aqui no meio uma luz amarela. Só que o fecho de luz, que era vermelho, no ponto de encontro, você enxergar amarelo, depois você vai enxergar ele vermelho. Ou seja, a luz vai passar, no ponto de encontro elas vão interferir umas com as outras, mas só que nessa região aqui, depois do ponto de encontro, eles vão continuar independentes uns dos outros, como se nunca tivessem encontrado antes. Ou seja, esses raios, eles são independentes. Se num ponto onde eles se encontram, pode ser que haja um fenômeno de interferência. Mas a partir dali, no caso, enquanto eles não estiverem se encontrando, eles são independentes. No caso, o outro princípio vai ser o princípio da propagação retilínea da luz, ou seja, em meios transparentes e homogêneos, a luz ela vai se propagar em linha reta. No caso, a gente já falou sobre meio transparente. Os meios homogêneos são aqueles que apresentam as mesmas características em todos os elementos de volume. Então, se você estiver pegando, por exemplo, assim, o ar atmosférico, e você estiver considerando um ponto próximo, no caso aqui, se for nessa direção, nessa situação aqui, se estiver falando, por exemplo, assim, de uma altitude de 1 metro, de uma altitude de 1,5 metro, não tem uma diferença tão grande assim, no caso, vamos dizer assim, da pressão do ar e da composição do ar. Mas só que se você estiver pegando, por exemplo, uma altitude de 1 metro e uma altitude de 5 quilômetros, no caso, quando você estiver trabalhando com uma distância muito grande, com uma altitude muito grande, talvez não valha mais você considerar que o ar atmosférico seja um meio homogêneo, porque você poderia estar pegando uma situação de uma pressão, no caso, um ATM, aqui na Terra, na superfície, e de uma pressão, sei lá, de 0,001 ATM, se você estiver trabalhando lá com uns 10 mil quilômetros de altitude. Aí pode ser que não seja mais o meio homogêneo. Mas para situações normais, né, de experimentos de escala reduzida, o ar atmosférico poderia ser considerado meio homogêneo. Outro princípio também é a reversibilidade dos raios. Ou seja, se do mesmo jeito que o raio de luz que sai do olho do motorista bate no vidro e vem parar no seu olho, se você considerar nessa direção, né? No caso, então, motorista, vidro e o seu olho, também existe um raio de luz que faz o caminho justamente contrário. Então, que sai justamente do seu olho, bate no vidro e vai parar no vidro do motorista. Então, esse princípio da reversibilidade dos raios garante que, em meio homogêneo, transparente e isotrópico, se você inverter o sentido do raio luminoso, você não vai alterar a trajetória dele. No caso aqui, vamos falar um pouco sobre as cores dos objetos. O que dá a cor de um objeto, no caso, se você considerar um objeto como fosse a bandeira do Brasil, no caso feito num pano, que no caso no caso seria lá do começo, seria uma fonte secundária, ou seja, não é uma fonte que produz a luz, ela é uma fonte que só reflete a luz. Então, a cor do objeto, no caso, se ele for uma fonte secundária,
ela depende da iluminação que o objeto está sendo submetido e do pigmento que esse objeto é feito. Então, se você tiver, por exemplo, assim, a sua bandeira do Brasil aqui, se você iluminar ela com uma luz branca, que é uma luz que basicamente tem todos os espectros, tem todas as cores, no caso, então ela vai refletir as cores normais. Se você iluminar o objeto com uma luz vermelha, o pigmento, o que dá a cor do pigmento verde ser verde é porque ele absorve quase todas as cores, no caso, e ele reflete apenas a luz verde. Então, quando você coloca uma luz, quando você submete a bandeira do Brasil, no caso, a uma luz que é apenas vermelha, essa parte, a parte que é colorida, que tem um pigmento verde, como ela absorve a luz vermelha e ela só reflete a luz verde, então ela não reflete a luz vermelha, então você vai enxergar ela como preto. A luz, o pigmento amarelo vai se comportar do mesmo jeito, ou seja, vai absorver toda a luz vermelha. O pigmento azul se comporta do mesmo jeito. E o pigmento branco, que é um pigmento que reflete todos os espectros da luz, ele vai assumir justamente a coloração vermelha que ele absorveu da própria luz. Se você, no caso, iluminar com a luz verde, o pigmento verde, ele absorve, ele vai refletir a luz verde normal. O pigmento amarelo, ele não vai conseguir refletir nada, porque a luz é verde, não vai ter amarelo na luz para refletir, vamos dizer assim. O pigmento azul também do mesmo jeito, não vai conseguir refletir nada. E o pigmento verde agora vai refletir só o verde, que justamente que veio da luz. Agora, justamente, falar sobre esse espectro visível, no caso. O espectro visível é a porção do espectro eletromagnético que consegue sensibilizar o olho humano. Então, se você tem aqui no espectro magnético, que vem desde ondas de rádio, aí micro-ondas, infravermelho, passa pela luz visível, vai até o ultravioleta, raio-x e raios gama. Com o comprimento de onda, ele é maior em ondas de rádio e o menor de todos é justamente nos raios gama. Então, tem essa pequena faixa desse intervalo do espectro, do espectro da onda eletromagnética, que é justamente que o nosso olho consegue detectar, que é justamente o espectro que o Sol emite. Que é, no caso, nós adaptamos, nós vivemos, a vida na Terra se adaptou à presença do Sol, então a luz visível é justamente o espectro que o Sol consegue emitir. No extremo, com o maior comprimento de onda, nós temos a luz vermelha, e no extremo, com o menor comprimento de onda, nós temos a luz azul, com todos os seus gradientes. Cadê? Pronto. Certo, gente. Agora eu vou aqui apresentar minha tela para vocês. Pronto. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem ir falando no chat, tá? Que eu tô lendo aqui pelo celular. Então, vamos lá. Eu vou falar sobre fenômenos ópticos, tá? Eu sou a professora Maria Luísa, mas podem me chamar de Malu. Então, para começar, vamos falar de um bem conhecido, que é a câmara escura de orifício, tá? Então, o que é isso? É uma evidência direta do princípio da propagação retilínea da luz e da independência dos raios de luz, que a gente acabou de ver com o professor Carlos Alfredo, né? Dos princípios. Então, como é que ela funciona, né? Consiste em uma caixa de paredes paralelas, opacas e pintadas de preto. Em uma de suas faces encontra-se um pequeno orifício circular e na outra encontra-se um anteparo ou algum material fotossensível. E quais são as características dela? Ela forma imagens reais e invertidas, como a gente pode ver, né? Como se tivesse uma pessoa aqui. Está aqui a nossa câmara escura de orifício, que é tipo um cubinho mesmo, e como a gente viu, é pintado de preto por dentro, né? E tem só um orifíciozinho aqui que permite a passagem da luz,
certo? E como ele é bem pequenininho, ó, vai formar uma imagenzinha lá dentro. E aqui a gente consegue ver que são reais, por quê? O que é uma imagem real, né? É quando ela é formada diretamente pelos raios de luz, certo? A gente também tem as virtuais, né? Que é quando é pela continuação dos raios de luz. E invertidas, como a gente pode ver, né? Fica de cabeça para baixo. E quanto menor o orifício, mais nítida a imagem, certo? Então, quanto menor, melhor, né? Certo, até aí de boa, né? Depois a gente vai ver como é que a gente resolve exercícios de câmara escura, tá? É uma formulazinha bem simples e é basicamente uma semelhança de triângulo, tá? Não tem segredo. Ó, considere um objeto de altura O, distante P centímetros do orifício e projetando uma imagem de altura I. Sabendo que a largura da câmara é P' centímetros, temos, então, o que a gente vai fazer? Nada mais, nada menos, como eu falei, que uma semelhança de triângulos, ó. Vocês conseguem ver esse triângulozinho aqui, ó, de base O e altura P, e esse outro triângulozinho pequenininho aqui dentro, ó, de base I e altura P'. Então, o que a gente vai fazer? Vamos colocar a altura do objeto sobre a altura da imagem, no caso, O sobre I, igual a distância do objeto ao orifício, no caso P, sobre largura da câmara, certo? No caso, P'. E lembrando que, como é que a gente pode fazer semelhança de triângulo? Tem que ter muito cuidado com a ordem das coisas que a gente coloca, tá? Eu gosto de colocar assim, a altura de um sobre a altura do outro e a distância de um até o orifício sobre a distância do outro até o orifício, porque assim eu acho mais difícil de você confundir, né? Então, muito cuidado com essa ordenzinha, tá? Altura sobre altura, distância sobre distância. Show? Mas lembra, se eu botar o objeto em cima, tem que ser a distância do objeto em cima. Se eu botar ele embaixo, seria o contrário. Beleza? Então, é só essa formulazinha aqui. Certo? Alguma dúvida até aí? Saindo rápido? Qualquer coisa vocês podem falar, tá? Mas é basicamente isso e a gente vai fazer uma questãozinha lá no final. Então, passando para o nosso próximo tópico. Sombra. Sombra, todo mundo sabe o que é sombra, né? Mas fisicamente, como é que a gente define uma sombra? Quando um corpo opaco é colocado frente a uma fonte de luz, certo? É possível denominar regiões de sombra e de penumbra. Sombra é a região que não recebe luz direta da fonte. Note que uma fonte pontiforme só gera sombra. Como assim? Ó, o que é isso? Não recebe luz direta da fonte. Vocês estão vendo aqui a fonte, né? Que ela emite raios de luz em todas as direções, né? Ela é pontiforme por quê? Porque ela é representada por um pontinho. Depois a gente vai ver que tem as fontes extensas, né? Beleza. Só que, ó, ela tá liberando raios, ó, em todas as direções. Mas bem aqui, como eu tenho esse disco opaco, não vai ter como o raio atravessar esse disco, certo? Então, ele vai ser impedido, ele vai parar bem aqui. Logo, essa região logo abaixo dele não vai receber luz. Então, vai ser contornada apenas por esses raios que contornaram ele, certo? Então, vai ser uma região com completa ausência de luz. Nenhum raio de luz vai entrar por aqui, ficando escuro, certo? E aqui a gente chama de sombra essa região mesmo, sem luz. E a sombra projetada é, como o nome já diz, projetada em um anteparo, certo? Geralmente o anteparo vai ser uma parede, enfim, um telão, certo? Beleza. Então, sombra de boa, né? Aí agora temos a penumbra. Já uma fonte de luz extensa gera tanto sombra quanto penumbra. Penumbra é a região do espaço que recebe apenas parte da luz direta da fonte. Então, ó, para vocês verem a diferença, ó. Antes a gente tinha uma fonte pontiforme, era só um pontinho, né? Aí os raios simplesmente contornavam o disco e gerava só uma sombra. Mas nesse caso, como eu tenho uma fonte de luz extensa, ó, ela já não é mais um pontinho, certo? Então, ó, eu vou ter raios contornando desse lado, mas eu também vou ter, por exemplo, um raio que sai aqui do meio, certo? E ele bate bem aqui. Ou seja, eu vou ter uma região com completa ausência de luz, que é o que a gente chama de sombra, mas eu vou ter essa sombra mais clarinha, certo? Que é o que a gente chama de penumbra. Por quê? Porque ela recebe apenas uma parte da luz, certo? Por exemplo, esse raio aqui, ó, ele consegue chegar aqui, mas ele já não chega aqui do outro lado, beleza? Então, é uma parte parcialmente iluminada, mas também não completamente sem luz, certo? E lembrando, a principal diferença entre sombra e penumbra.
é que quando eu tenho só uma fonte pontiforme, vai ser só sombra. Quando eu tenho uma fonte extensa, vai ser tanto sombra quanto penumbra. Beleza? E a penumbra fica contornando, assim, a sombra, certo? Show. Então, vamos seguir. Agora, para o fenômeno da reflexão da luz. Reflexão é o fenômeno que consiste no fato da luz voltar a se propagar no meio de origem após incidir sobre um objeto ou uma superfície, respeitando duas leis. Então, a gente tinha visto a lei do princípio da independência dos raios, né? Agora a gente vai ver as leis da reflexão, certo? Primeiro, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal à superfície são coplanares. Como assim? Coplanares quer dizer que estão no mesmo plano. Então, ó, essa imagenzinha mostra isso muito bem. O que é isso? Esse RI é o raio incidente. Então, eu tenho aqui um raio de luz chegando na minha superfície, certo? E o que é essa reta normal? É uma reta perpendicular à minha superfície. Ó. Se você ver, aqui faz 90 graus. Aquele quadradinho com a bolinha podia estar desenhado aqui, certo? E aí, eu vou ter o raio refletido, que é esse raio aqui que volta, certo? E segundo a nossa segunda lei, nós temos que o ângulo de reflexão, que é esse ângulo que o raio incidente faz com a reta normal, tem que ser igual ao meu raio, ou ao meu ângulo de reflexão, certo? Que é esse ângulozinho aqui, eles são iguais, ok? E a divisora é exatamente essa reta normal. Então, se você vê esse plano aqui retangular, ó, esse plano contém essas três retas, certo? Do raio incidente, da reta normal e do raio refletido. Beleza? E aqui nossos dois ângulozinhos. Lembrando que a reflexão pode, por ser regular, cujos raios retornam paralelamente, ou difusa, cujos raios retornam em diferentes direções. Aqui tem um errinho, tá? Aqui é pode. Então, a reflexão pode ser regular, que os raios saem assim paralelamente, certo? Ou difusa, que os raios retornam em diferentes direções, é tipo assim, aleatoriamente. Então, a imagem formada não vai ser tão nítida assim, certo? Numa reflexão regular. A gente vai ver já já aqui no espelho plano, por exemplo. É uma reflexão regular, por isso que a gente consegue ver a nossa imagem bem direitinho no espelho e tal, certo? Então, basicamente, essas duas leizinhas da reflexão, das retas coplanares e dos ângulos iguais. Show? Pronto. Agora vamos falar de espelho plano, certo? Eu não coloquei aqui sobre formação de imagens, porque já seria um assunto um pouco mais aprofundado e não é exatamente o intuito desse aulão, né? Então, vamos apenas definir. Espelhos planos são placas de vidro revestidas por uma película de prata que formam imagens virtuais de mesmo tamanho e não sobreponíveis. Espelho, acho que todo mundo sabe o que é um espelho, né? A gente se olha, se ajeita no espelho e tal. Mas o que quer dizer essas informações aqui? Imagem virtual. Lembra que eu falei agora há pouco que imagem virtual é formada pelo prolongamento dos raios de luz? Então, como a gente se vê no espelho, é como se estivesse do outro lado da parede, né? Por isso que é uma imagem virtual, porque, tipo, não é real, certo? Se fosse real, estaria aqui atrás da gente, por exemplo. Então, mas a definição física é essa, que é formada pelo prolongamento dos raios de luz. De mesmo tamanho, né, que a gente se vê no espelho. E como assim não sobreponíveis? O exemplo mais famoso é o da mão, né? Que se a gente colocar a nossa mão esquerda e a mão direita, é como se tivesse um espelho entre elas, né? Só que elas não são sobreponíveis, ou seja, eu não consigo colocar uma em cima da outra, certo? Não se encaixa direitinho. Então, é isso que quer dizer não sobreponíveis, certo? Show? Espelho plano é basicamente isso. Agora, espelhos esféricos. Esses aí já tem uns detalhezinhos a mais. Exemplo, eles podem ser côncavos ou convexos. Côncavos, superfície espelhada é a parte interna da casca esférica. Ó. Então, meu espelho é como se eu tivesse uma esfera, certo? E eu cortei ela em dois, por exemplo, tá? E aí, ó, que no côncavo, o meu espelho vai estar dentro da esfera. Vai ser essa partezinha amarela aqui, certo? E no convexo vai ser a outra parte, vai ser essa partezinha aqui de fora, que vai ser a parte espelhada, ok? E a formação e a natureza das imagens vai depender do tipo de espelho esférico, né? Se vai ser côncavo ou convexo, e da distância que o objeto estiver dele, certo? Também não convém citar agora, mas, por exemplo, se eu tiver uma imagem se aproximando aqui, ela vai ter um certo tamanho. Agora, se eu botar ela mais para longe, já vai mudar o tamanho, certo? Então, os espelhos esféricos têm realmente essa peculiaridade que
a distância importa muito, certo? E o tipo de espelho, né, também, com certeza. Então, beleza? Deixa eu ver se tem alguma dúvida. Pronto, o Rian está falando aqui. Então, toda reflexão é uma imagem virtual? Não. Nos espelhos planos, sempre vai ser virtual, certo? Mas nos espelhos esféricos, nós já podemos formar algumas imagens reais, certo? Por exemplo, no espelho côncavo. Quando eu estou em cima do meu centro, é porque a gente não está definindo agora os termos. Mas no espelho côncavo, a maioria das imagens vão ser reais. Por exemplo, se eu tiver meu objeto bem aqui, ó, eu vou ter uma imagem real aqui embaixo dele. É como se tivesse aqui atrás dele, a imagem real, certo? Pronto. Deu certo o exemplo? Um exemplo de espelho côncavo e convexo é a colher, exatamente. É isso mesmo, Isabela. Mas deu certo para entender esse exemplo? Que no espelho côncavo, por exemplo, eu posso formar imagens reais, e essas imagens reais podem estar mais atrás ou mais à frente do meu objeto, certo? Ei, Malu, Oi. rapidinho, que o Rian pediu um exemplo de imagem real e uma imaginária, mas cuidado, Rian, não é imaginária, é virtual, certo? E aí, ó, tu pode voltar 2 slides teus, eu acho, Aqui. mais um. É bem no começo, então, é câmera escura, tá ligado? Pronto, Rian, tá aí, ó. Isso aí é um exemplo de uma imagem real, certo? Por que que é uma imagem real? Porque ela é formada pelos próprios raios, certo? Então, sempre que uma imagem é formada pelos próprios raios, ela é do tipo real, beleza? E por ser real, eu consigo projetar ela, tá vendo? Então, eu estou projetando ela numa paredezinha, por exemplo. E além disso, por ela ser real, ela é ao contrário, ela é invertida, certo? Agora, no exemplo do espelho, botei a mão no espelho plano, Malu, rapidinho. Pronto. Quando a gente coloca, por exemplo, alguma coisa na frente do espelho plano, os raios estão batendo no espelho e estão voltando, estão refletindo. Ou seja, eles não estão passando para o outro lado. Wesley, mas por que que a gente vê a imagem do outro lado do espelho? Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios que foram refletidos. E quando ela é formada pelo prolongamento, aí ela é dita virtual. E Wesley, por que que a gente não vê de cabeça para baixo? Então, porque ela é virtual. E sempre que é virtual, ela não inverte. Então, quando eu for falar aqui, beleza? Eu vou escrever aqui uns bisuzinhos, que aí vocês vão se tocar disso melhor. Beleza? Mas aí a Malu já deu esses exemplos que, de fato, são os mais comuns. Beleza? Mas aí, quando eu for escrever aqui, eu dou um bisuzinho rapidinho para vocês. Pronto, show. Obrigada, Wesley. Queria só corrigir uma coisinha, porque tu tinha falado que sempre que a imagem for virtual, ela não vai inverter, né? Mas no caso do espelho convexo, isso pode acontecer, tá? Eu posso ter uma imagem virtual e ela não vai ser invertida, ela vai ser em pezinho, né? Não vai ser de cabeça para baixo. Mas como eu disse, o nosso foco não é estudar cada tipo de imagem, de cada posição, de cada espelho, certo? Era mais dar uma visão geral mesmo. Mas depois, se vocês quiserem, a gente pode até criar um material especificando mais isso, ou até criar um outro aulão focando mais nisso, porque é um pouquinho de coisa, sabe? Para poder estudar. São vários detalhes. A Isabela perguntou como a gente identifica isso numa questão. Então, isso vai depender do tipo de espelho e da distância que o objeto tiver do espelho, certo? Como eu falei. Então, assim, no espelho plano, a gente sabe que sempre vai. O espelho plano é padrão, certo? Sempre vai ser virtual e não vai ser invertida, certo? Agora, no espelho esférico já vai depender bastante, certo? No côncavo, a maioria vai ser real invertida, mas dependendo da posição, pode ser virtual e tal, ok? E o Rian perguntou, não é inverso, mas então por que o nome, quando visto no espelho, é contrário? Então, pronto, é porque eu acho que está confundindo. Não é imagem tipo real e inversa, é real e virtual, tá? Essa questão do nome ser escrito ao contrário tem a ver com esse fato aqui, de não serem sobreponíveis, certo? É isso que fica como se fosse ao contrário, ok? Mas não tem a ver com a natureza da imagem. Lembra que a natureza da imagem está relacionada a quê? Se ela é formada pelos próprios raios de luz, que seria uma imagem real, que é como esse exemplo aqui, né? Os próprios raios de luz formando a minha imagem real, ou se ela é formada pelo prolongamento dos raios, ok? Show. Esse fato de ser o contrário
É por elas não serem sobreponíveis. Eu posso dar outra observação, Malu? Pode, à vontade. Rapidinho. Cuidado com esse negócio do nome ao contrário, certo? Isso aí é o que a gente chama, é uma imagem real, uma imagem invertida. A gente está falando na questão do eixo vertical, certo? É como se fosse uma rotação no eixo X, assim, beleza? Ah, vocês não estão me vendo, né? Eu já estou gesticulando. Beleza, seguinte. É uma imagem nesse sentido, certo? Você rotaciona verticalmente, beleza? Então, tipo assim, é como se eu tivesse cabeça para cima ou de cabeça para baixo. O nome, ao contrário, eu estou rotacionando de forma horizontal, certo? Como se eu estivesse rotacionando no meu eixo Y, que é o que a gente chama justamente de imagens não sobreponíveis, ou o efeito, que é muito comumente cobrado, certo? O nome do efeito é a questão do enantiomorfismo, certo? Então, espelhos planos formam imagens enantiômeras. Como assim imagens enantiômeras, velho? São invertidas horizontalmente, certo? Não verticalmente. Tomem cuidado com isso. Beleza? Aí são direitas, porque elas são em pé, certo? Elas estão no mesmo, de forma vertical, igual ao objeto. Mas elas são enantiômeras. Por isso, quando eu levanto minha mão direita, a imagem levanta a mão esquerda, certo? É um enantiomorfismo, isso. Beleza? Não confundir com imagem invertida e imagem direita. Exatamente, era esse nome que eu estava tentando lembrar, quando é em pezinho, direita. Mas é isso mesmo, perfeitamente. Pronto, a Isabela está perguntando como é a formação de imagem no espelho côncavo e no convexo. É o que eu falei, né? Aí já era um outro tópico a ser discutido, tá? Não está aqui no nosso plano de aula, mas depois eu posso entrar em contato contigo e a gente vê, a gente marca alguma forma de passar esse conteúdo, show? Mas, basicamente, como eu falei, né? A gente já vai aqui passar para a refração. Porque realmente são muitos detalhes, ok? Certo. Pronto, o Wesley ainda vai dar um bisu aí, massa. Mas realmente precisa de uma atençãozinha a mais, os espelhos esféricos. É só porque senão o aulão ia ficar muito grande e não ia dar certo, certo? Mas ok, nessa parte, assim, só o básico mesmo de espelhos, do plano e saber que tem 2 tipos, ok? Pronto, então vamos prosseguir aqui para a refração. É o fenômeno que consiste na mudança de velocidade de propagação da onda eletromagnética, quando atravessa meios ópticos diferentes. Pode ser ou não acompanhada de mudança na direção do raio de luz. Então, veja bem, a gente estudou que a reflexão é tipo quando o raio bate e volta, né? Com o mesmo ângulo de incidência e de reflexão. A refração é quando o raio bate e atravessa, basicamente. Isso a gente chama de mudança de meio óptico. O que é um meio óptico? Certo? É tipo assim, se eu tivesse ar e água, isso são meios ópticos diferentes, certo? São materiais diferentes. Aqui, por exemplo, era a atmosfera, né? O ar. Depois passou para a água, entendeu? Pode passar para o vidro. Tudo isso são meios ópticos diferentes. E sempre que eu passar para outro meio óptico, eu vou ter essa mudança na direção, certo? A gente vai ver já já como é que calcula esse ângulozinho da inclinação e tal. Mas se você ver, né, pelo princípio da propagação retilínea, né? O nosso raio sempre vai se propagar de forma retilínea em um mesmo meio, mas a partir do momento que ele muda de meio, vai ter uma mudançazinha aí na direção, certo? Então, temos alguns pontos aqui a observar. O comprimento de onda muda. Lembra dessa formulazinha? V igual a lambda F, lá do nosso aulão de ondas? Pronto, lembra que V é a velocidade da luz, lambda é o comprimento de onda e o F é a frequência, que é o inverso do período, lembra? Pronto. Então, quando a gente muda de meio, o comprimento de onda muda, a velocidade muda, né, que até por definição, refração é a mudança de velocidade, mas a minha frequência permanece constante, certo? Então, muita atençãozinha nesses 3 tópicos também. Show? Aí, continuando aqui a refração, né? A velocidade muda porque depende do índice de refração absoluto de cada meio óptico, que é uma grandeza adimensional calculada por n igual a c sobre v. Que tem até aquela famosa frasezinha, não cometa vacilo, né? Para você decorar isso aqui. Então, o que é esse índice de refração, certo? É uma coisa característica, né, de cada meio. Cada meio vai ter um próprio valorzinho associado a ele. Por isso que a velocidade vai mudar, né? Porque a velocidade depende aqui do meio, ok? Então, o Nzinho é o nosso índice de refração absoluto, que a gente chama. O C é a velocidade da luz no vácuo, que é uma constante, certo?
E V é a velocidade da luz no meio, que seria uma variável, né? Porque vai depender do meio e tal. Mas no vácuo é uma constante. Show? E quanto maior o índice de refração absoluto, menor é a velocidade que a luz propaga nele. Ou seja, o meio é mais refringente. Então você pode pensar assim: se o N for maior, que é o meu índice de refração, né? O meu meio é mais refringente. Você pode pensar que é como se tivesse mais obstáculos assim na frente da luz para o raio se propagar, certo? É mais complicado para ele. Então a velocidade dele vai ser menor, certo? E quanto menor a velocidade, menorzinho é esse ângulo aqui, certo? Mais próximo ele vai estar dessa reta aqui normal, certo? Então aqui, por exemplo, nós tínhamos um raio, né, com ângulo θ1, ele passou e agora ele só está um ângulozinho θ2 dessa reta normal, ou seja, ele mudou a direção. E como é que a gente calcula esses ângulos? Certo? Já já a gente vai ver isso na lei de Snell, mas continuando aqui. Existe também o índice de refração relativo entre dois meios, calculado pela razão entre suas velocidades, pois... Então, lembra que a gente viu essa formulazinha, né? Não cometa vacilo. Isso é para um meio. Vamos dizer que aqui é o meu meio 1. Ele tem a refração dele e a luz tem uma velocidade quando está nele, certo? Do mesmo jeito, o meu meio 2. Eu vou ter um N2 e um V2. Quando eu coloco um sobre o outro, a gente chama isso de índice de refração relativo, que é exatamente um sobre o outro, certo? Vai ser o meu N 1,2, que é 1 em relação ao 2. Aí a gente vai cortar aqui o C, né? Vai subir esse V2, então vai ficar N 1,2 igual a V2 sobre V1, certo? Então, deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Ah, o Wesley está respondendo, né? Certo. Qualquer coisa, se quiserem ligar o microfone também, podem ligar. Show? Mas, continuando. Lei da refração. Aqui que a gente vai aprender como é que calcula o ângulo, que eu acredito ser a parte mais importante dessa parte de refração, certo? Que é a lei de Snell. Mas, primeiramente, né, nessa primeira lei. Raios de luz incidente e refratado e a reta normal à superfície são coplanares. Então, é basicamente igual àquela primeira lei da reflexão. Lembra que a gente tinha um raiozinho aqui, a reta normal, o outro raiozinho, e eles estavam tudo no mesmo plano. Então, aqui do mesmo jeito, ó, o raio incidente, a reta normal e o raio refratado também estão no mesmo plano. Lembra que o plano pensa em uma folha de papel. Todos eles estão desenhados nessa folha de papel, certo? E a segunda lei seria a famosa lei de Snell, que é para a gente calcular os ângulos. Então, para a gente calcular isso, nós vamos precisar do índice de refração e do seno do ângulo, né? Então, se eu tiver o índice de refração dos dois meios, mas eu só tiver um dos ângulos, eu consigo descobrir o outro ângulo. Lembra que isso aqui nada mais é do que uma equação com 4 incógnitas. Se eu tiver 3, eu consigo descobrir a outra, certo? Não importa qual delas seja. E eu também separei uma questãozinha no final para a gente resolver sobre isso, tá? Então, de fórmula, é basicamente isso, tá? É N1 vezes seno θ1 igual a N2 vezes seno de θ2. E aí, já passamos para a próxima parte. Top, top. Ei, Malu, enquanto eu preparo isso, tu puder responder essa questão aí de onde a luz é mais rápida e tal. Certo, ó. Mas eu paro logo de apresentar, né? Isso. Ó, gente, como é que vocês fazem para decorar isso? A luz, ela vai ser mais rápida, primeiramente no gás, depois no líquido, depois no sólido. Exatamente como a Isabela falou, certo? Por quê? Pensa nas moléculas. Eu acho que foi no aulão passado que a gente falou sobre isso, os estados de agregação. No gás, as moléculas do gás estão bem separadas, então é como se tivesse muito espaço para o raio de luz passar, certo? No líquido, as moléculas já estão um pouquinho mais juntas, um pouquinho mais separadas, e no sólido, as moléculas estão muito juntas, então é como se fosse difícil da luz passar. Por isso que a velocidade vai ser maior no gás, depois no líquido, depois no sólido, certo? Entenderam assim? Show. É só pensar nos estados de agregação, na distância entre as moléculas. E aí, vocês estão me ouvindo de boa? Sim. Top, top. Beleza. Tá aparecendo aí, Malu? Tá. Pronto, top. Galera, só tirar umas dúvidas aqui, ó, que realmente por chat é meio estranho de falar, certo? Mas é o seguinte, me perguntaram a respeito aí no chat
da fibra ótica, certo? Então, ó, a fibra ótica nada mais é do que um fio, certo? Que ele é composto de dois materiais, certo? Tenho aqui, ó, um material interno e um material externo. O que é que acontece? Foi mal desenho aí, mas é assim mesmo, galera. Ó, tem um raio de luz que entra aqui, ó. Um raio, uma onda, certo? Uma onda eletromagnética. Ela vai entrar aqui. Pá, entrou. Galera, independente de como seja o meu meio, a reflexão ela sempre vai existir. A reflexão sempre vai existir. Então, o que é que acontece aqui? Tem uma reflexão aqui, ó. Pá. Aí ela chega aqui, reflexão também. Pá. Wesley, isso só vai acontecer na fibra ótica? Não. Certo? Isso acontece independente do meio. E aí, sai aqui. Então, a informação foi enviada e chegou do outro lado. Qual é a vantagem da fibra ótica? É que ela é feita de uma forma meio que curvada, certo? Que ela permite que esse ângulo aqui com a normal, certo? Esse ângulo aqui seja o que a gente chama de ângulo limite, certo? Que ele permite que não exista refração. Então, quando a onda aqui, ó, esse N aqui, N interno, e o N externo, que foi o que a Malu explicou agora, o índice de refração, eu tenho que o interno é maior do que o externo, certo? Então, o que é que teoricamente deveria acontecer? O raio de luz, ele deveria refratar se afastando da normal. Então, ele ia sair assim, ó, em vez de ele continuar o caminho normal dele, ele ia se afastar um pouco mais da normal. Só que a fibra ótica é escrita de um jeito que, quando eu tenho o meu raio entrando, certo? Incidindo aqui, o que é que vai acontecer? Eu consigo fazer uma reflexão total. E se a reflexão total existe, essa informação aqui do raio refratado não vai ser perdida. Por quê? Porque não vai existir esse raio refratado, vai ter uma reflexão total. Então, é assim que a fibra ótica funciona. Wesley, o problema da informação é por causa da resistência elétrica? Não, galera, isso aí é outra coisa, certo? Eu posso ter dois fios de materiais diferentes e mesmo assim eles terem a mesma resistência. Por quê? Porque não depende só do material, certo? Depende do material, do comprimento do fio e da área, certo? Então, mesmo que, por exemplo, o cobre e a fibra ótica, por exemplo, tenham materiais diferentes, se eles têm o mesmo comprimento, certo? Por quê? Porque eles estão saindo da rede, né, do mesmo canto e chegando na minha casa. Então, vamos supor o mesmo comprimento, certo? Se eles tiverem uma área diferente, na mesma proporção da resistividade, a resistência vai ser a mesma, então a informação vai chegar do mesmo jeito. O que é a vantagem da fibra ótica é justamente essa questão de reflexão total, beleza? Deixa eu só ver aqui um negócio que meu WhatsApp tá apitando. E aí eu tenho que fechar ele. Pronto. Beleza? Entenderam isso aí, Malu? Eles entenderam? Eu não estou conseguindo ver o chat. Sim, sim, entenderam. Ó, aí a outra observação é a questão das imagens. Eu não vou mostrar como é que faz imagem, porque a gente ia perder tempo, galera. Mas o que é que acontece? Eu tenho aqui o meu espelho esférico e eu vou fazer aqui um bisuzinho com vocês, que isso fez eu nunca errar uma questão teórica, ó, eu estou dizendo teórica, de espelho esférico, certo? Que é o quê, ó? A gente tem no espelho esférico dois pontos principais, que é o centro do espelho e o foco, beleza? E aí eu vou dividir esse espelho, obviamente aqui eu tenho o vértice do espelho, em 7 regiões, certo? Região 1 aqui, região 2 aqui, região 3 aqui, 4 aqui, 5 aqui, o 6 é o vértice e o 7 é aqui. E aí, ó, tem a tabelinha aqui do bizu total, viu, galera? Que vocês não erram mais. Seguinte, objeto, imagem, característica da imagem, certo? O que é que eu vou ter? Seguinte, se o meu objeto pode estar em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Meu objeto pode estar em qualquer uma dessas posições. Certo? Por que, Wes? Porque pode estar em qualquer uma dessas posições. É verdade isso? Por enquanto, vamos assumir que sim. Certo? Porque já já eu vou dizer o porquê que não. Aí, ó, o que é que acontece? Se a imagem é formada por um objeto que está em 1,
a gente imagina aqui um X cruzado, ó. Então, o 3 sobe e o 1 desce. E o 2, Wesley, repete. Certo? Imagina um X cruzado aqui embaixo também. O 7 sobe, o 5 desce e o 6 repete. Beleza, Wesley. O 4, galera, sempre que alguma coisa está no foco do espelho esférico, a imagem vai se formar no infinito. Ela não se forma, certo? Os raios saem paralelos. Vocês podem olhar isso depois, por quê? Então, a imagem não se forma, ela se forma no infinito. Então, beleza. Eu já sei onde as imagens vão se formar, mas eu quero as características delas, Wesley. Então, vamos lá. O mundo, certo? O mundo, o universo. Primeiro surgiu o mundo real, né? Então, obviamente, o mundo nasceu. Então, é um mundo real. Só que com o passar do tempo, as tecnologias foram evoluindo, certo? O mundo, né, começou a ser virtual, certo? Então, virtual. Beleza. E aí, Wesley? Olha, normalmente, o normal é que as pessoas nasçam pequenas, certo? Cresçam até ficar do mesmo tamanho que algum referencial e depois elas ficam maior, certo? Só que se eu fosse inverter isso, fosse tornar uma ordem contrária, as coisas iam começar maior, depois ia ficar do mesmo tamanho e depois ia ficar menor, certo? Então, e o infinito? Eu já disse que a imagem não se forma, então ela é dita o quê? Imprópria. Né? Imprópria, não se forma. Então, morreu, Wesley. Por que morreu? Porque eu já tenho as características de todos os tipos de imagens dos espelhos esféricos. Então, Wesley, quer dizer que se tu botar um objeto bem aqui, desse jeito, a imagem dele vai se formar bem aqui e vai ser menor do que ele? Vai ser algo mais ou menos assim. Certo? Quer dizer que se tu botar o objeto no 4, não forma imagem? Não. E se eu botar no 5, Wesley? Se tu botar no 5, tu vai ter um objeto no 7, beleza? E vai ser maior do que ele. Então, vai ser uma imagem mais ou menos assim. E se eu botar no 7? Aí o interessante é o seguinte, galera. Porque se eu boto um objeto no 7, necessariamente tem que ser um espelho convexo. Então, o interessante é que o espelho convexo, no caso da colher, na parte externa da colher, ele sempre vai formar uma imagem virtual e menor. Beleza? Então, ó, se você olhar realmente na colher, você vai ver que a sua imagem sempre é virtual e menor. Wesley, naqueles espelhos de maquiagem, galera, se você olhar o espelho de maquiagem, ele tem uma dobrazinha para dentro. Então, ele é do tipo côncavo. E ele é feito de tal forma que quando você consegue colocar o seu rosto, né, vamos assim dizer, na posição 3, entre o centro e o foco, você vai ver o seu rosto real, certo? E maior, beleza? Então, ele aumenta a sua visão, que é isso que realmente acontece, beleza? Então, esse é o bizuzinho aí das imagens dos espelhos esféricos, galera. Beleza? Então, espelho convexo sempre vai formar imagem virtual e menor. Sempre, Wesley. Sempre. Sempre, Wesley. Sempre. E o espelho côncavo? O espelho côncavo tem 5 casos. 5 casos, Wesley? Mas não sobrou 1, 2, 3, 4, 5 e o 6? Exatamente, galera. Mas o 6 é impossível. Por que que o 6 é impossível, Wesley? Porque não tem como o objeto estar no mesmo canto do espelho, né? Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Então, esse caso aqui não existe. Beleza? Então, o espelho côncavo forma esses tipos de imagem aqui, certo? Aí depende da posição do objeto, beleza? Wesley, então quem é que forma imagem virtual do mesmo tamanho? Os tais dos espelhos planos que a Malu falou, certo? Então, a imagem do espelho plano sempre vai ser virtual e do mesmo tamanho. Convexo, virtual e menor, certo? E o côncavo, aí pode ser real, menor, igual ou maior, ou imprópria, ou ainda virtual, maior. Beleza? Então, se numa questão disser assim, um espelho côncavo formou uma imagem virtual do objeto de tamanho menor. Com certeza esse item está falso. Por quê? Porque a única imagem virtual que o espelho côncavo forma, ela é necessariamente maior. Beleza? Então, vocês aprendem esse bizuzinho aí que mata muita questão teórica. Beleza, Malu? Tranquilo aí? O pessoal aqui no chat adorou, disseram até que você merece um bis. É isso. E eu também mandar, adorei, viu? Pode Quem mandar pelo conhecia esse Telegram aí. bizu se garantiu É demais. muito bom. De verdade mesmo. Ganha muito tempo em questão. Que não precisa ficar calculando. Então, vamos lá. Aí sim eu vou começar a minha matéria mesmo, viu, galera? Aqui, ó, é a ótica da visão.
certo? Então, vamos lá. A tal da dioptria. Galera, isso aqui, ó, vocês usam direto. Quer dizer, eu não sei, né? Mas com certeza alguém no chat aí usa óculos. Beleza? E, normalmente, o que a gente pergunta? Ei, tu tem quantos graus, né? Mas não é grau, galera. Grau é uma linguagem popular. O nome correto para isso é dioptria, certo? E o que é que está relacionado à dioptria? Dioptria é a unidade daquilo que a gente chama de vergência ou convergência. Wesley, o que é a vergência ou a convergência? É o inverso, beleza, do foco da minha lente. Lente o que, Wesley? Lente esférica. Então, ó, é como se eu tivesse, por exemplo, um espelho esférico, duplo, certo? Ele tem duas faces e isso forma uma lente. Por que uma lente, Wesley? Porque o raio vai passar e vai refratar. Refratar por quê, Wesley? Que a Malu falou que quando eu mudo de meio, eu sofro refração. E quando o raio passa do ar para o vidro, eu estou mudando de meio, o vidro da lente. Então, eu vou ter o processo de refração, o fenômeno de refração. E aí, quando isso muda, obviamente, tem um desvio dos raios, e aí o inverso do foco da minha lente, né, que é o que a gente chama de distância focal, beleza? O inverso dessa distância focal é justamente o que a gente chama de vergência. Qual é a unidade, Wesley? Metro a menos 1. Só que para a gente não ficar escrevendo metro a menos 1, deu-se o nome de dioptria. Por que dioptria, Wesley? Porque são duas partes ópticas, né? Então, dióptro, beleza? Então, dioptria. Wesley, como é que a galera calcula o grau, né? A dioptria de alguém que tem problema de vista? Por essa expressãozinha aqui. Por isso que recebeu o nome de equação dos fabricantes de lentes. Porque é a equação que permite a galera fabricar a sua lente. Então, olha só, mesmo que você queira trabalhar na área da saúde, certo? Na parte de oculista, né? Vamos assim dizer, ó, você precisa saber física, certo? Então, você precisa saber essa expressãozinha aqui, a equação de Halley. O que é que ela relaciona? Ela relaciona os aspectos geométricos da minha lente. Então, ó, a forma como a lente é construída, o raio da minha lente vai influenciar no meu grau, né? Na minha dioptria. Beleza? E relaciona também o material, ou seja, os aspectos físicos da minha lente, que é o meu índice de refração. Aqui a Malu falou, eu poderia ter dito só NR, no caso, índice relativo. Mas aí eu preferi deixar NL sobre N do meio. Então, é o índice relativo da lente em relação ao meio. Beleza? Por que menos um, Wesley? Que é o do vácuo, né? Então, é como se fosse uma relação. Beleza? Então, ó, o raio, no caso o raiozinho aqui, que é o aspecto geométrico, ele é positivo quando a minha lente é uma face convexa, beleza? No caso aqui, ó, eu tenho uma lente de duas faces convexas, certo? Então, como a gente sabe que é convexo, Wesley? Porque se o raio está entrando nessa parte aqui, essa parte é convexa. Então, nesse caso, o meu raio 1 seria positivo. E o meu raio 2 também seria positivo, que as duas faces são convexas aqui. Então, lentes convexas, a face convexa, no caso, tem raio positivo. E a face côncava tem raio negativo. E a distância focal, Wesley? Quando a gente faz os cálculos, a gente percebe que a distância focal ela é positiva se a lente é convergente. Então, se a lente aproxima os raios, eu vou usar a minha distância focal como positiva. Agora, se ela afasta os raios, eu vou utilizar essa distância focal como negativa. Então, essa é a equação que eu utilizo para fazer, por exemplo, receita de grau de óxido, né? Quem aí usa óxido, com certeza, quando recebeu a sua receita, Malu, pergunta isso. Eu vou perguntar e tu me diz. Alguém aqui no chat tem hipermetropia? Não miopia, hipermetropia. Certo? E aí, gente? Se alguém responder, por favor, Malu. Até agora ninguém respondeu. Ninguém. Pois tá aí. É realmente, hipermetropia é muito difícil encontrar alguém, certo? Mas hipermetropia, se alguém teve aí, só não falou, certo? Quando recebeu a receita, recebeu mais, tananã, aí o grau, né, que é a dioptria, certo? Agora, quem tem miopia, que normalmente é a maioria da galera, alguém tem miopia aí, galera? E aí, alguém respondeu, Malu? Nós estão digitando. A Olinda tem... Pronto. Miopia. Quando você for fazer o seu exame de vista, certo? Provavelmente quando você recebeu a receita, você recebeu menos
tananã, alguma coisa que é o seu grau, sua dioptria. Por quê? Porque a lente divergente, que é a do míope, a gente vai ver o porquê, ela tem um menos justamente. Por quê? Porque a distância focal da divergente é negativa. Então, esse resultado dá negativo. Um sobre uma coisa negativa dá negativo. E o do hipermétrope é positivo. Então, vem um maisinho. Beleza? Wesley, e o que é o olho, então? Então, vamos lá. O olho, galera, ele tem alguns componentes, mas os principais são a córnea, certo? Que é essa parte mais externa. Ela atua como que uma lente fixa que ela aponta, né? Ela foca os raios de luz para a pupila. Que o que é a pupila? É como se fosse um filtro, certo? Por que um filtro? Porque ela vai dizer, eu quero que entre muita luz, eu quero que entre pouca luz. Então, normalmente, quando a gente vai fazer exame de vista, a gente dilata a pupila. Para quê? Para os raios de luz entrarem ao máximo e a gente ter a maior fidelidade possível do problema do nosso olho. Então, a pupila, ela abre muito, dilata, né, que a gente chama, ou comprime muito, né? Então, é por causa disso, um filtro de luz. O cristalino, essa partezinha aqui, ó, ele é uma lente convergente, certo? Uma lente biconvexa, que é parecida com essa, que ele é capaz de ficar material flexível, ou seja, ele é capaz de mexer um pouco. Por que mexer? É que eu consigo ficar focalizando, né, vamos assim dizer, os objetos dependendo da distância que ele tiver de mim. Beleza? Então, é uma lente biconvexa. Então, ela é uma lente convergente. E ela converge os raios para onde? Para essa partezinha aqui que a gente chama de retina, que é onde a imagem se forma. Anteparo, certo? Que é a câmara escura, por exemplo, é um anteparozinho. Então, imagine isso aqui como uma câmara escura. A retina é a parte onde a imagem vai ser formada, beleza? Então, o que é que acontece, velho? Se a imagem é formada, está na retina. Por que que a gente não pode ficar lendo em movimento, né? Normalmente, ela diz que a gente pode descolar a retina, galera. E quando descolar a retina, aí dá um probleminha, né? Porque a retina vai sair do canto, tal, precisa de cirurgia, enfim, a gente pode ter a visão bem prejudicada. Que a imagem não vai se formar onde deveria se formar. Certo, galera? Então, aqui, ó, tem terminações nervosas, obviamente, né, para transmitir a informação ao cérebro. E vamos entender agora o que são os problemas que existem, né? Então, galera, ó, seguinte, só aqui o negócio. Beleza. Eu tenho alguns problemas, certo? Vou citar 4 principais. E a primeira coisa que eu quero que vocês percebam é a diferença entre olho emétrope e olho amétrope. O olho emétrope é o normal. É aquele que não precisa de nenhuma correção para a imagem ser formada direitinho onde deveria ser formada. E o olho amétrope é aquele que precisa de correção, certo? E aí eu vou citar 4 ametropias principais, certo? A primeira delas, obviamente, é a miopia. O que é a miopia, Wesley? Ocorre quando o olho ele achata. Achata como? De forma horizontal, como se eu estivesse apertando. Quando você quer guardar as coisas na mala, que não cabe, você aperta para baixo. Imagina que o olho recebeu uma força que fez isso com ele, certo? Quando ele achata, essa parte aqui do olho, ela vai mais para trás. Então, essa parte que estava bem aqui, quando ela é achatada, ó, ela veio mais para trás aqui, certo? Só que a imagem está no mesmo canto. O teu cristalino está no mesmo canto. Então, a imagem vai se formar no mesmo canto. Então, a imagem vai continuar se formando no canto original dela, que é bem aqui. Só que a tua retina, que é onde deve se formar a imagem, está mais afastada. E aí, tu não vai receber a informação direito. O que é que tu tem que fazer? Tu tem que achar uma correção que possibilita essa imagem a voltar a ser formada para cá. Então, tu tem que afastar a imagem. Para tu afastar a imagem, tu tem que fazer com que ela demore um pouco mais a ser formada. Que a luz vai caminhar um pouquinho a mais e vai se formar aqui. Wesley, como é que eu faço isso? Eu taco com a lente divergente aqui, ó. Por quê? Porque quando eu taco com a lente divergente, quando os raios passarem por ela, os raios vão se afastar. Quando os raios se afastarem, certo? Eles vão encontrar o cristalino e aí eles vão convergir de novo. Só que em vez de eles convergirem na posição original que eles estavam e se formar antes, eles vão convergir na nova posição agora. E aí eles vão se formar depois, no canto certo. Beleza? Então, por isso que o míope tem que usar uma lente divergente. Por quê? Porque o primeiro espalha os raios para demorar eles a convergirem de novo. Beleza? Agora, no caso da hipermetropia, é o contrário.
É como se eu apertasse, assim, ó, tem um achatamento vertical. Em vez de eu apertar para baixo, eu aperto para os lados. Então, o meu olho meio que estica, né? E aí, o que é que acontece? Essa parte que estava aqui, ela vai vir mais para cá, né? Porque eu apertei. Então, vai estar mais ou menos aqui. Só que o objeto está no mesmo canto e o cristalino está no mesmo canto. Então, o que é que acontece? A imagem vai se formar no mesmo canto. Então, ela vai continuar se formando bem aqui. Só que ela tem que se formar bem aqui. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer ela se formar mais rápido. Os raios têm que se encontrar mais rápido. Para os raios se encontrarem mais rápido, eu tenho que fazer eles convergirem mais rápido. Como é que eu faço eles convergirem mais rápido? Tá com uma lente convergente aqui, ó. E aí, o raio vem, converge um pouco já. Quando encontra o cristalino, converge mais ainda. E aí a imagem se forma no canto certo. Beleza? Então, míope, lente divergente. Hipermétrope, lente convergente. Certo? Presbiopia. Galera, presbiopia é a nossa famosa vista cansada. O que é que acontece? Eu tenho uma perda, certo? Gradual, vamos assim dizer, da minha capacidade de focar. Já de focar não, de focalizar. Beleza? Quando eu tenho diferentes distâncias. O que é que acontece? Eu percebo que fica um pouco borrado aqui, né? Eu não estou focando muito bem. Como eu não estou focando muito bem, eu tenho que melhorar a minha capacidade de focalizar. E aí eu utilizo uma lente do tipo bifocal e progressiva. Certo? Por que progressivo? Porque é um efeito gradual, então vai depender da distância do objeto e tudo mais. E aí, ó, o que é que eu faço? Eu taco aqui uma lente bifocal e progressiva, no caso. Beleza? Então, presbiopia, vista cansada, dificuldade em focalizar objetos em distâncias diferentes. E, por fim, o famoso astigmatismo, que é o que, Wesley? É problema na córnea. A córnea meio que se desgasta, tem uma má formação, algum problema desse tipo. E aí isso vai fazer, lembra da função da córnea? A córnea, ela empurra, ela focaliza os raios para a pupila. Então, se a córnea está toda deformada, está tendo vários problemas, ela vai focalizar os raios em canto diferente, que é a reflexão difusa, né, que vocês viram lá com os meninos. E aí os raios de luz vão ficar indo para um bocado de canto diferente, ó. Se eles vão ficar indo para um bocado de canto diferente, eu tenho vários focos. E isso não é legal, beleza? O que é que eu faço para isso? Eu tenho que usar uma lente tórica, certo? Tórica, porque vem da geometria, o formato do sólido, beleza? Ou uma lente cilíndrica, beleza? Então, quando eu faço isso, aí eu permito com que o meu foco melhore bastante. E aí eu vou estar aproximando cada vez mais esse foco um do outro, fazendo com que seja um único foco novamente na minha retina. Certo? Então, vamos lá. Miopia, achatamento horizontal, conceito, lente divergente. Hipermetropia, achatamento vertical, conceito, lente convergente. Presbiopia, dificuldade em focar, certo? Por quê? Problema gradual aí, certo? E aí, o que é que eu faço? Minha vista cansada, né? Eu melhoro a minha capacidade de focalizar. Então, tá com a lente bifocal e progressiva. E o astigmatismo, problema na córnea, o foco na pupila não chega tão bem, eu tenho vários focos, certo? Como se eu tivesse vários pontos de luz, o Edward entrando no sol, né? E aí, o que é que eu faço? Lente tórica ou cilíndrica. Beleza? Deixa eu só apagar aqui para quando a gente for mandar os slides para vocês, não ficar com esses riscozinhos aqui. Wesley, Oi. o Ian tá perguntando aqui no chat. Ele tá perguntando onde é que a imagem vai ficar normal pra gente ver ela do jeito que nós vemos. Tipo, onde é que ela para de ser invertida. Como é? Pode repetir? Ele perguntou, tipo, onde a imagem vai ficar normal pra gente ver ela do jeito que nós vemos. Ou seja, quando ela para de ser invertida. Top. Aí a gente tem as terminações nervosas, né? A gente tem aqui várias, vamos assim dizer, estruturas do globo ocular que posteriormente à minha formação da imagem aqui, certo? O que acontece? É como se ela tivesse uma dupla inversão, beleza? Ela inverte e inverte de novo, certo? Então, é como se ela fosse a inversão da inversão. É o que acontece com... Galera aí não vai conhecer, mas quando antigamente não tinha esses PowerPoint mais famosos, né? Existiam as transparências, que era o que? O professor botava uma folhazinha da imagem que ele queria projetar. E o que é que ele fazia? Ele colocava essa imagem de cabeça para baixo, para quando invertesse, que ele projetasse, ela ficasse normal.
E é isso que é a função dessas diversas estruturas do globo ocular aqui dentro, certo? É como se ela invertesse, a imagem está invertida. Então, aqui a imagem está normal, o objeto, né? Aí ele sofre uma primeira inversão, né? Que é aqui na minha primeira lentezinha e tudo mais, que é a minha córnea, que ela atua como uma lente, né? Ó. E aí, depois dessa primeira inversão, tem outra lente, que aí sofre outra inversão, certo? E a inversão da inversão é o direito, beleza? Top? Certo. Show, show. Beleza? Pode continuar? Pode sim. Top. Questão, né? Então, galera, antes da gente ir para as questões, todo mundo de boa para a gente ir para a questão aí, tranquilidade mesmo. Sim, sim. Então, partiu, né? Seguinte, galera, vamos nós. Primeira questão, questãozinha aí de aplicação da equação de Rayleigh, né? Fabricantes de lentes, certo? O que é que acontece? Ele diz que tem uma lente plano-convexa, olha aí, ó, uma lente plano-convexa, imersa no ar, então ele dá o índice do meio, e diz que o material da lente tem um índice de refração de 1,4. E ele diz que o raio de curvatura é igual a 10 centímetros. Ué, esse raio é da parte plana ou da parte convexa? Vamos pensar, galera. A parte plana tem raio? Não é curvado, né? Então, esse raio é da parte convexa, certo? E aí ele pergunta justamente qual é a distância focal e a divergência, né? Ou seja, a dioptria, né? O que é que eu faço? Não pense duas vezes. É a equação dos fabricantes de lente, certo? Então, eu vou ter aqui, ó, a minha lente plana, convexa. Plano, o raio é infinito. Por quê? Porque não tem curva, certo? E o raio 2, 10 centímetros, foi dado na questão. Show. A N da lente, 1,4 e o N do A, 1. E aí eu jogo na minha expressão, né? Qual a expressão, Wesley? A da fabricante de lente, essa aqui. Beleza? 1 sobre F igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. E o índice de refração relativo menos 1. Né? Então, só substituo os valores. Raio 1, infinito. Um número 1 dividido por um número muito grande é zero. Certo? Então, bota o zero aqui, ó, o resultado dá zero. 1 dividido por 0,1 dá 10. 1,4 menos 1 dá 0,4. E 0,4 vezes 10 dá 4. Então, eu tenho que 1 sobre F igual a 4. Ora, se 1 sobre F é igual a 4 e eu quero o F é 0,25. Por quê? Porque eu passo o F multiplicando e passo o 4 dividindo. Então, F igual a 0,25 metros. Primeira pergunta respondida. Segunda pergunta aí, que é a divergência. A divergência é 1 sobre F, que é justamente isso aqui que eu já encontrei, né? Ó, que é 4. Então, 1 sobre 0,25 igual a 4. Positivo. Por que positivo, Wesley? Porque o F deu positivo aqui, não? Então, um número positivo dividido por um número positivo dá positivo. Então, ó, se a questão perguntar se essa lente pode ser usada para corrigir qual a metropia. Ora, se deu positivo, é uma lente convergente. Lente convergente serve para eu corrigir hipermetropia, certo? Mas a questão não pergunta isso, perguntava justamente a distância focal e a divergência. Então, o item B de bola. Sua aplicação bem clara aí da equação de Rayleigh de fabricantes de lentes. Tranquilo, Malu? Aí, alguma pergunta? Tranquilo. O Rian só perguntou como é que a gente vai disponibilizar os slides para eles. Ah, eu não Tá sei, que é com esperando a aqui o Gustavo coordenação. responder. Pois é, mas eu já perguntei para ele. Assim que eu tiver uma resposta, eu coloco aqui no chat para vocês. Carlos, Oi, tá aqui, eu tô passando aqui os slides, aí essa questão aí é a tua, beleza? beleza. Então, fica à vontade aí. Acreditavam os antigos que a capacidade de visualização devia-se a um estranho mecanismo que consistia de os olhos lançarem linhas invisíveis
terminadas em gancho, anzóis, que capturavam os detalhes dos objetos visados e traziam a informação aos órgãos visuais, possibilitando enxergar. Tão logo foi aprimorada a noção de luz, essa teoria foi demovida mediante o seguinte argumento: a luz se propaga em linha reta. Errado. Por quê? Porque a luz se propagar em linha reta não afeta essa teoria em nada. O item B. Os raios luminosos têm um único sentido de propagação. É verdadeiro, mas não afeta em nada a teoria. Vou pular o item C, certo? Aí, o item D. Só é possível enxergar corpos que difundem a luz de outros corpos. Falso. No caso, isso daí está afirmando que você só pode enxergar fontes secundárias. Isso é falso. Você pode enxergar fontes primárias também. Você pode enxergar com lâmpadas, você pode enxergar o sol. Então, o item D está errado. O item E. Só é possível enxergar corpos que emitem luz própria. Novamente errado, porque isso daí seria a suposição de que você só poderia enxergar fontes primárias, que está errado. Então, novamente, voltando para o item C, não é possível enxergar em ambientes totalmente escuros. Realmente, se o que fizesse a gente enxergar fosse algum mecanismo que saísse dos nossos olhos, a presença ou não de luz não afetaria a nossa visão. Mas como você precisa da luz, então isso faz com que essa teoria não faça. No caso, a visualização de corpos requer o recebimento de uma luz proveniente desses corpos pelos olhos do observador. Em ambientes totalmente escuros, os corpos não difundem nenhuma luz, que impede a visualização. Então, o item certo é o C. Pronto, show. Agora vamos ver a questãozinha que eu prometi, né, sobre câmara escura. Essa aqui é bem legal porque envolve duas situações. Ó, vamos ler o enunciado. Uma câmara escura de orifício fornece a imagem de um prédio, o qual se apresenta com altura de 5 centímetros. Então, ele já me deu o que seria o meu I, né, daquela equação, a altura da minha imagem. Aí depois ele fala, aumentando-se para 100 metros a distância do prédio à câmara, a imagem se reduz para 4 centímetros de altura. Então, aí ele já está falando de outra situação, certo? Como ele falou aumentando para 100 metros, quer dizer que agora o prédio está mais longe, né? Então, ele aumentou a distância entre o prédio e a minha câmara escura, e assim eu vou ter outro tamanho de imagem, né? Que no caso agora é 4 centímetros. Aí ele quer saber qual é a distância entre o prédio e a câmara na primeira posição. Então, vamos ver aí como é que ficou esse desenhozinho. Temos ali a primeira opção, né? Ou a primeira situação, que é o prédio de altura H. Lembrando que a altura do prédio não vai variar na situação 1 e a 2, ele continua com a mesma altura. O que muda é a minha distância. Antes eu tinha uma distância aí que eu chamei de Dzão. E depois eu vou ter a distância que ele me deu, né? De 100 metros. E lembrando também que o tamanho da minha câmera escura não varia, né? Que é o que eu chamei de Dzinho, que é a distância da imagem ao orifício. Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar essa equação duas vezes, né? Eu tenho aí que a primeira imagem era de 5 centímetros e a segunda de 4 centímetros. A imagem diminuiu porque eu coloquei o meu prédio mais para longe, né? É até meio intuitivo pensar isso. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos montar a equação para as duas situações. Primeiramente, tamanho do objeto sobre o tamanho da imagem é igual à distância do objeto ao orifício, distância da imagem ao orifício, que seria o tamanho da câmera, né? Então, pronto, montei. H sobre 5 é igual a Dzão sobre Dzinho. Beleza, ficaram 3 incógnitas, né? Mas não tem problema, vocês vão ver que elas vão sumir depois. Certo. Agora, na segunda situação, como é que fica? H sobre 4, que é o novo tamanho da minha imagem, né? É igual a 100, que é a minha nova distância, sobre Dzinho. Beleza. Aí, por que eu multipliquei em x? Porque eu tenho muitas incógnitas, né? Então, eu tenho que arranjar um jeito de ficar apenas com uma. E se você notar, nessas duas equações, eu tenho um lado em comum, né? Que seria esse Hzinho vezes Dzinho, certo? Se eu multiplicar em x, na primeira eu vou ter Hzinho vezes Dzinho igual a 5 Dzão. E na segunda eu vou ter Hzinho vezes Dzinho igual a 400. Já que os dois são Hzinho vezes Dzinho, o que eu posso fazer? Eu posso igualar.
Então, ficaria 5D igual a 400, matando o meu problema, né? Que antes eu tinha muitas incógnitas, agora só tem uma. Lembrando que daria no mesmo se você dividisse uma equação pela outra, certo? Mas é porque eu acho melhor de ver assim, multiplicando em x e vendo o que elas têm em comum, certo? Então, passando 5 dividindo, né? 400 dividido por 5, ficou 80 metros, que seria a distância inicial do prédio à minha câmera escura. Beleza? Alguma dúvida? Show, né? Pronto. Show? Show. Então, vamos para a próxima. Questão aqui, galera, top demais, ó, top demais. Considere as afirmações a seguir que se referem ao globo ocular humano. 1. O olho hemétrope, ou normal, deve ser capaz de focalizar na retina objetos localizados no infinito, ou seja, a grandes distâncias, sem a acomodação do cristalino. 2. O olho hemétrope deve ser capaz de focalizar na retina sem qualquer esforço de acomodação a objetos que se encontram na distância mínima de visão distinta, que é de 25 centímetros. 3. Paralelos que incidem no globo ocular são focalizados antes da retina e a sua correção é feita com lentes divergentes. E 4. Na hipermetropia, os raios de luz paralelos que incidem ao globo ocular são focalizados depois da retina e sua correção é feita com lentes convergentes. Quais desses itens são verdadeiros? Então, vamos lá. Galera, a primeira coisa que a gente tem que saber é que a acomodação visual é aquela questão que eu disse que o cristalino é flexível, então ele pode se ajustar para ficar focalizando os meus objetos. E normalmente isso acontece numa distância entre 25 centímetros e lá no infinito, certo? Que aí é o que a gente chama de acomodação visual. Ele vai ficar variando o seu foco para ele conseguir focalizar e formar a imagem na retina, certo? O que é que acontece? Quando o meu objeto está lá no infinito, certo? Se eu aplicar esse infinito na equação da lei de Gauss, que é essa aqui, certo? Tanto para espelhos quanto para lentes, enfim, essa é a equação da lei de Gauss, certo? O que é que acontece? No infinito, a gente diz que a distância do objeto é infinito. E aí a gente já viu que 1 dividido por infinito dá um número zero, certo? E aí o que é que eu tenho? Que 1 sobre f igual a 1 sobre p', ou seja, f é igual a p'. O que é que ele está me dizendo com isso? Que o meu p' está se formando no meu próprio foco, certo? Eu não vou precisar focalizar, por quê? Porque a imagem está se formando no foco já. Eu não preciso mudar o foco de posição para ele ficar onde está a imagem, certo? Então, eu não vou precisar de esforço nenhum, a imagem já se forma automaticamente lá. Isso quando está no infinito. Agora, se tiver em qualquer outra distância, aí eu vou precisar que o meu cristalino se adapte a essa distância, certo? Que é o que a gente chama de acomodação visual. E, obviamente, todo movimento gera um gasto de energia, gera um esforço, certo? Então, no caso de imagens entre 25 e infinito, certo? Qualquer distância dessa, dá uma focalização, precisa de um esforço. Agora, quando o meu objeto já está no infinito, a minha imagem já se forma no foco, eu não preciso de nenhum esforço, certo? O que é que eu estou dizendo com isso? Que o item 1 está verdadeiro, né? Porque ele fala que se o objeto está no infinito, certo? Eu não tenho uma acomodação do cristalino. Por quê? Porque ele já focaliza na retina, de fato, certo? Agora, se o objeto está a 25 centímetros, por exemplo, eu preciso focalizar. Se está 50 metros, eu preciso focalizar. Que não é isso que diz no item 2, por isso que o item 2 está errado. Sabe que ele fala que qualquer distância mínima de 25 centímetros, ou seja, se tiver de 25 para frente, qualquer distância, eu não vou ter esforço. Mentira, a única que eu não tenho esforço é no infinito, certo? Aí no item 3, ele diz que a imagem se forma antes da retina na miopia. Verdade, né, galera? A gente viu isso aí, ó. A miopia, o achatamento é horizontal, então a imagem se forma antes. Como a imagem se forma antes, eu preciso fazer uso de uma lente divergente para ela demorar mais para convergir e se formar na retina. Já na hipermetropia, o achatamento é vertical. Então, a imagem se forma depois. Ou seja, eu tenho que fazer a imagem se formar antes. Como é que eu faço isso? Lente convergente. Certo? Então, miopia, a imagem se forma antes e eu preciso de divergente. Hipermetropia, a imagem se forma depois e eu preciso de convergente, que é justamente isso que diz os itens 3 e 4. Então, os nossos itens verdadeiros são os itens 1, 3 e 4, fazendo como resposta o item C de casa.
Show, galera. Bem aí a teórica mesmo. Normalmente, quando cai a ótica da visão, ou cai fabricante de lente, ou cai essa parte de entender o que são essas ametropias. Beleza? Tranquilo aí, Malu, no chat? Tranquilo. Top Podemos demais. seguir. Beleza. Tá? Aí, a questão é, considere o esquema abaixo, em que o observador olha através de um canudo cilíndrico de eixo horizontal de 20 centímetros de diâmetro e 80 centímetros de comprimento. O rapaz observa um disco distante, 8 metros do seu olho, parece encaixar-se perfeitamente na boca do canudo. Supondo desprezível a distância do olho do rapaz ao canudo, calcule o raio do disco, admitindo que seja circular. Pois bem, né? No caso, a única coisa que a gente vai precisar usar aqui é justamente aquela primeira propriedade de que os raios são sempre lineares. Então, você vai só fazer uma semelhança entre o triângulo grande e o triângulo pequeno que está dentro do copo. Você vai precisar só usar uma semelhança de triângulos. Então, no caso, você teria que a base do triângulo menor, que é o Dzinho, está para a base maior, que é o Dzão, assim como o Lzão, que é o tamanho total, está para o Lzinho. No caso de essa semelhança. Então, vai ser o Dzão sobre Dzinho igual a Lzão sobre Lzinho. Que, no caso, o Dzão vai ser 2 vezes o raio do círculo. O Dzinho justamente vai ser Dzinho. O Lzão vai ser 8 metros. E o Lzinho vai ser 80 centímetros. No caso, está digitado errado ali. Aí, então, vai ser 2R está para 20 centímetros, assim como 8 metros está para 80. O que significa que o raio vai ser igual a 1 metro. Show? Show de bola. Pronto, gente. Agora, questãozinha 6, né? Questão teórica sobre reflexão. Analise as proposições a seguir sobre a reflexão da luz. Primeiro, o fenômeno da reflexão ocorre quando a luz incide sobre uma superfície e retorna ao seu meio original? Certo, né, gente? É exatamente a definição e o que diferencia a reflexão da refração. Por quê? Porque a reflexão é quando o raio incide na superfície e volta, né? Ou seja, ele volta para o seu meio óptico. E a gente viu que a definição da refração é quando ele atravessa essa superfície, né? E muda o seu meio óptico. Então, tornando a primeira verdadeira. Segunda, quando ocorre reflexão difusa, a imagem formada é bastante nítida. Incorreta, né? Porque a gente viu lá que a reflexão pode ser regular ou difusa, né? E quando é difusa, os raios de luz, eles retornam ao meio de origem com diferentes direções, certo? Eles retornam meio que aleatoriamente, né? E quando é regular, eles retornam bem paralelozinho, que a gente consegue ver a imagem bem direitinho. O nome já diz, né? Regular dá uma ideia de uma coisa padrão, uma coisa que a gente consegue ver direitinho, certo? Então, opa, tinha caído aqui. Mas difusa, a imagem não fica nítida. Item 3. Na reflexão paralela uns aos outros? Sim, né? Que a gente já viu aqui na explicação do item 2. Quando for difusa, não é paralela. Quando for regular, é paralela. E o item 4. Quando a luz é refletida por uma superfície, o ângulo de reflexão é sempre igual ao ângulo de incidência da luz. Sim, né? Isso aí é a que a gente viu como a segunda lei da reflexão, que os ângulos são iguais e são divididos pela reta normal, né? Então, nosso item correto seria o item B. É só uma observação aqui, Malu, rapidinho. Uhum. A gente usa isso aí, galera, do item 4, sem perceber, às vezes, né? Quem joga sinuca aí, ó,
normalmente quer fazer uma tacada aí usando a tabela, né, a parede, a gente meio que fica calculando, ó, onde é que a bola vai voltar, né? Porque a gente tem que a bola meio que é como um raio de luz batendo no espelho. Então ela meio que bate e volta no mesmo ângulo, certo? Então a gente, querendo ou não, a gente usa essa ideia de reflexão da luz sem perceber. Exatamente. Então, pode passar aí o slide. Pronto, aí tá aí a resolução escrita, bonitinho, para depois vocês darem uma olhada. Mas é isso que a gente comentou. Então, é o item B. Somente o item 2 que tá errado. Show? Podemos seguir. Show. Galera vai se sentir oculista, né? Tipo, resolvendo essas questões aqui que eu botei. Mas é porque realmente, galera, só cai de ótica da visão, realmente só cai questão de doença. Então, vamos lá. A miopia, hipermetropia e o astigmatismo são os problemas de visão que mais atingem a população em geral. A correção desses problemas é feita com lentes que possuem uma dioptria, o grau, né, própria para cada indivíduo de acordo com a gravidade de seu problema. Assinale a opção que indica o tipo de lente necessária para a correção da miopia, astigmatismo e hipermetropia, respectivamente. Então, vamos lá, galera. Miopia, a gente já viu. Achatamento horizontal, a imagem se forma antes e eu quero que ela se forme um pouco mais para frente, então eu preciso de uma lente divergente, certo? Então, vamos lá. Miopia, lente divergente. Astigmatismo, a gente viu que é um problema lá, né, que eu tenho multifocos, né, eu tenho vários focos por causa da córnea dando problema. O que é que eu tenho que fazer? Botar uma lente tórica ou cilíndrica, né? E aí, ó, então eu vou procurar o tórico ou cilíndrico aí, beleza? Hipermetropia, achatamento vertical, a imagem se forma depois, eu quero que ela se forme um pouquinho antes, então eu preciso fazer ela convergir mais rápido, então eu preciso de uma lente convergente. Qual é o item que me dá? Divergente, tórica ou cilíndrica, e convergente, obviamente, é o item D de Deus, certo? Então, ó, D, divergente da miopia, cilíndrica do astigmatismo e convergente da hipermetropia. Tem aquela piada besta, né? Eu não gosto de contar ela, infelizmente, mas eu normalmente tenho que usar porque a galera realmente não esquece de tão besta que ela é. Que é a questão que o míope não pode ir para o zoológico, né? Que ele só usa lente divergente, né? Então, enfim, você acaba que decora por causa dessa besteirinha, certo? Então, ó, miopia, lente divergente, certo? Então, hipermetropia, lente convergente. Astigmatismo, tórica ou cilíndrica, e a presbiopia precisa de uma lente bifocal e progressiva. Show, show, beleza? Tranquilidade de maluco, beleza? Uhum. Certo. Essa questão é novamente sobre aquela questão das cores, né, em relação aos pigmentos e a relação que a cor tem com a luz que você está incidindo sobre o objeto. Então, no caso, a bandeira do Brasil, esquematizada na figura, é confeccionada em tecidos puramente pigmentados, estando estendido sobre uma mesa no interior de um recinto absolutamente escuro. A bandeira é iluminada por uma luz monocromática, ou seja, uma luz que tem apenas uma cor. Determine de que cores serão vistas as regiões designadas por 1, 2, 3 e 4, no caso de a luz monocromática ser verde e de a luz monocromática ser vermelha. Quando a luz monocromática for verde, a parte da bandeira que é verde vai continuar sendo verde normal, porque ela vai conseguir refletir o espectro verde que ela está recebendo. A parte que é amarela, como não tem amarelo na luz, porque é uma luz monocromática verde, então não vai conseguir refletir nada e vai ficar preto. A parte azul também vai ficar preto, e a parte branca, que consegue refletir todos os espectros de cores, vai refletir o espectro de cor verde que ela está recebendo, então vai ficar verde. Então, no caso, a região 1 vai ficar verde, a região 2, que é amarelo, vai ficar preto, a região 3, que é azul, vai ficar preto, e a região 4, que é branco, vai ficar verde. Quando for uma luz monocromática vermelha, a região 1, que é verde, vai ficar preta, a região 2, que é amarela, vai ficar preta, a região 3, que é azul, vai ficar preta, e a região 4, que é branca, vai ficar vermelha. Beleza? Beleza. Pronto, então,
Prosseguindo, né, vamos à questão 9, agora sobre lei de Snell. Na figura adiante, um raio de luz monocromático se propaga pelo meio A, de índice de refração 2. Aí ele deu o seno de 37 e o seno de 53, né? Então, pode passar o slide, que eu queria mostrar o desenho. Então, gente, qual é a pegadinha dessa questão? Se você for fazer direto, duas vezes, aí você coloca o seno de 53, né? Igual a N2 vezes o seno de 37. Não vai dar certo, tá? Vai dar uma resposta que não tem item. E é exatamente essa pegadinha, porque o seno do ângulo que a gente tem que pegar é o ângulo formado entre o raio e a normal, certo? Lembrando que a normal é o quê? É a reta perpendicular à superfície, faz 90 graus, tá? Então, nesse raio em si, o ângulo que ele forma com a normal não seria o 53, seria o θ1, que está aí circulado, ok? Então, como é que a gente acha esse θ1? Ele e o 53 são ângulos complementares, ou seja, a soma deles é 90 graus. Então, o θ1 vai ser 90 menos 53, que a gente viu aí que dá 37, né? Que é exatamente o outro ângulozinho, que acaba causando um pouco de confusão, né? Por isso tem que estar bem atento nessa questão. Do mesmo jeito, quando a gente for calcular o θ2, se eles são complementares, né? 90 menos 37 vai dar 53 graus. Então, vai ficar meio que trocado, né? Então, você vai fazer, agora, efetivamente, a lei de Snell, né? N1, que seria o 2, né? Vezes o seno de 53. Não, seno de 37, perdão, certo? Até eu me confundi aqui. Pronto, então N1, que é 2, vezes o seno de 37, ok? Eu coloquei logo em forma de fração, porque eu acho melhor de cortar e tal. Mas é 0,6, né, que é 6 sobre 10, igual a N2, que é o que a gente quer descobrir. Ele quer saber o índice de refração do meio B, vezes o seno de 53, que é 0,8. Colocamos como 8 sobre 10, corta o 10. Já multipliquei ali 2 vezes 6, né? Então, N2 ficou 12, passa o 8 dividindo, 12 sobre 8. E se você fizer essa divisãozinha, fica 1,5, certo? Tornando o item D o item correto. Então, muito cuidado na identificação dos ângulos. Sempre é o ângulo que o raio faz com a normal. Show? Top. Vamos continuar. E por fim, galera, bem, olha só que novidade, uma questão de doença de olho de novo, né? Então, vamos lá. Pedro é o filho mais novo de Renata. O garoto reclama há alguns dias de que não consegue enxergar o que sua professora escreve no quadro negro, mesmo que ele sente na primeira carteira. Ao levar o seu filho ao oftalmologista, Renata teve a notícia de que o garoto tinha dificuldade de enxergar de perto. Assinale a alternativa que contém o nome do problema de visão e o tipo de lente que vai ajudar Pedro. Então, é o seguinte, se ele tem dificuldade de enxergar de perto, está dizendo que mesmo que ele aproxime o objeto ao máximo dele, ainda fica mais difícil. E quando o objeto está mais perto, converge mais rápido. Então, ele está tentando fazer com que o objeto, os raios de luz, tenham convergência mais rápido. Só que ele não está conseguindo. Por que ele quer que tenha convergência mais rápido? Porque o problema do olho dele provavelmente está formando a imagem depois da retina. E quem é que forma a imagem depois da retina? Isso acontece quando eu tenho um achatamento vertical do meu olho. Se eu tenho um achatamento vertical do meu olho, eu preciso fazer com que o objeto, as luzes, né, a luz do objeto que refratou na lente cristalina, tenha uma convergência mais rápida na retina. Quem é que forma, quem é que tem esse achatamento vertical? É justamente a metropia que a gente conhece como hipermetropia. Certo? E como é que eu faço essa convergência mais rápida? Eu tenho que usar uma lente convergente, certo? Então, com certeza, a resposta desse meu item é o item B, que a doença é hipermetropia e que a lente é convergente, certo? E aí, se fosse justamente o contrário, né? Se fosse a miopia, então eu tenho dificuldade de enxergar de longe. Por quê? Porque a imagem está se formando antes da retina, quando o objeto está lá longe. Beleza? Então, quanto mais longe o objeto está, a imagem se formando mais longe da retina, eu tenho dificuldade de enxergar, eu teria que usar uma lente divergente, se fosse dificuldade de enxergar de longe, beleza? De perto, hipermetropia, de longe, miopia. Show? Alguma dúvida aí, Malu? Não, tudo ok. Então, creio que seja isso. Sim, gente. Vou só ligar aqui minha câmera para me despedir de vocês.
Obrigada. E aí, Parabéns a quem ficou até aqui, né? Até o final. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, a gente sempre está à sim, foi disposição no top, galera. WhatsApp, certo? O vídeo vai ficar disponível também, os slides. Então, contem com a gente. É isso. No final de semana, todo mundo.